Fala, meus amados. Primeiramente, pedir a proteção de Maria sobre vocês, para que Maria possa estar iluminando o caminho de vocês nessa quarentena, nesse caminho tão difícil que a gente vem vivendo. Ilumine toda a tua família, proteja, cubra com um manto protetor dela, cada um da tua família, tá bom? Salve Maria, desde já. E eu queria falar de algo interessante que acabei conversando com algumas pessoas, entendendo algo que a gente vem vivendo hoje. Que hoje a gente colocamos Jesus como centro verdadeiro da Páscoa. Paramos de falar de paninho da Páscoa, de ovo da Páscoa. Ainda algumas pessoas querem chocolate, eu sei. Mas colocamos Jesus como verdadeiro centro dessa Páscoa. E por que eu falo isso? Porque vemos as pessoas pedindo a Deus hoje, implorando a Deus para que Deus cesse essa pandemia, para que Deus venha interceder e Deus pese a mão sobre todo esse mal que atrapalha e mata muitas pessoas. A gente pede para que Deus ele venha hoje, no nosso auxílio, intercedendo por nós, fazendo um milagre acontecer, sim. Mas entendemos a razão da Páscoa porque o sofrimento de Jesus Cristo foi porque Ele colocou nós acima de qualquer razão, acima da tua própria vida. Colocou a nossa vida como prioridade. E muitas vezes você, como eu também, fala por mim, muitas vezes nós não fomos prioridade na vida de algumas pessoas, em amizades. Muitas vezes você não foi aquele amigo que era o primeiro. Muitas vezes você ficou por segundo, terceiro, quarto plano. Muitas vezes nem foi lembrado. Eu falo por experiência. Muitas vezes nunca fui lembrado e muitas vezes fiquei em segundo plano. Mas a gente percebe quem são os verdadeiros amigos, quem quer estar conosco, né? Mas isso é algo que nos remete à cruz de Cristo, pois nós colocamos Jesus naquela cruz, através da nossa condenação a Ele. Nós abrimos as chagas em Jesus Cristo. Nós coroamos Jesus com aquela coroa de espinha onde furou um olho dele. Por que eu falo nós? Sendo que a gente não viveu naquela época. Porque ainda a gente continua fazendo isso todas as vezes que a gente peca, todas as vezes que a gente nega a Cristo, toda vez que a gente não ama o próximo, todas as vezes que a gente pensa apenas em nós e colocamos Deus em segundo plano na nossa vida. Quantas vezes está assim? Sei que muitas vezes de você, meninas, próprios meninos, muitas vezes você não era a primeira opção da pessoa que você está hoje. Mas Deus fez com que você fosse a escolha. Muitas vezes, aquela pessoa que você depositou confiança e te magoou, te decepcionou, você não era a primeira opção dela. Mas Deus tirou ela da tua vida para que você tirasse uma lição e valorizasse o que você tem hoje. Então valorize a pessoa que está do teu lado. Valorize a pessoa que faz você sempre ser a primeira opção na vida dela. Valorize aquela pessoa que junto com você tem Deus como a primeira opção em relacionamento, tanto em amizade quanto afetivo. Mas Deus ele quer ser a primeira opção nessa Páscoa. Deus quer ser a primeira opção na tua vida hoje e sempre. E Deus ele permitiu que tudo isso acontecesse para que nós colocamos Ele como o centro novamente da Páscoa. Esquecemos do paninho da Páscoa. Entendemos todo o sacrifício dele em cruz por nós. Jesus chegou só sangue por nós. Jesus, posso dizer que Jesus ele fez com que nós entendêssemos o amor através do sofrimento. Porque
Ele morreu por nós, ele sofreu todas as angústias. Jesus na cruz, ele parecia o cordeiro num matadouro pronto para ser morto. E por que Jesus permaneceu na cruz? Jesus, ele era Deus, ao mesmo tempo homem, e era onipotente ali, ele era Filho de Deus poderoso, onde ele poderia ter descido daquela cruz a qualquer instante. Mas Jesus permaneceu por mim, permaneceu por você, permaneceu pela sua humanidade, que muitas vezes nega Cristo. E hoje vivemos num tempo onde os jovens, principalmente os jovens, não entendem que Jesus mora no teu coração. É tão difícil para o jovem entender que Jesus mora aí dentro. E você não valoriza a presença de Deus na tua vida. Você se lembra de Deus nos momentos apenas mais difíceis. E Ele está lá, porque Deus nunca nos abandona. Mas Deus quer ser a primeira opção em tudo. No momento que você se inscrever para um vestibular, Deus tem que ser a primeira opção, porque a partir do momento que você colocar Deus na primeira opção, as coisas vão acontecer. No emprego novo, Deus tem que ser a primeira opção. No relacionamento, Deus tem que ser a primeira opção. Então deixa Deus nessa Páscoa se tornar novamente a primeira opção na tua vida. O mundo lá fora fez você ser muitas vezes segunda, terceira, muitas vezes nem ser opção nenhuma. Porque o mundo lá fora apenas te usa, te amassa e joga fora. Mas Deus, Ele te renova e faz você sempre a primeira opção dele. Primeira opção de Deus foi dar a vida, o seu único filho, por cada um de nós. Deus, Ele deu algo tão precioso, sofreu todas as dores que nós humanos não aguentaríamos uma hora sequer. Jesus aguentou por nós. E quando a lança ultrapassou seu coração, ultrapassou seu peito, a lança que feriu, foi muitas vezes nós negar Cristo nas nossas vidas. Foi muitas vezes nós abandonar quem a gente ama para viver algo momentâneo. Por isso, viva o amor de Deus. Olhando bem para vocês, quero deixar bem claro que Deus nunca, em instante algum, vai te abandonar. Porque Ele te ama. Ele tem você como filho amado, como uma joia rara. Só precisa ser lapidado para que brilhe, para que flua nesse mundo tão escuro que a gente vive hoje. Para que você seja sal na terra. Salve Maria, e faça de Deus a tua primeira opção, porque para Deus você é a primeira opção. Quem como Deus? Ninguém como Deus.